Olá, Intercase, tudo bem com você? Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Emily Nascimento e seja bem-vindo ao canal do Sofá. Hoje com mais um quadro do Caso Daqueles, com casos de mistério do jeitinho que vocês gostam. E o caso de hoje, gente, eu não sei nem descrever. Foi um caso que eu tava assistindo um filme e aí bem no final eu descobri que o filme era baseado em casos reais. Vocês já passaram por isso? Hoje eu vou contar pra vocês o caso das gêmeas silenciosas. Antes de começar, deixa seu like aqui embaixo, prepara seu psicológico e vamos para mais um caso daqueles. Bom, gente, tudo começa com os pais das gêmeas e eles moravam em Barbados, no Caribe. A mãe se chamava Glória, ela era dona de casa, e o pai se chamava Albert e ele era técnico da Força Aérea Britânica. Naquela época, eles já tinham duas filhas meninas e no dia 11 de abril de 1963, nasceram a June e a Jennifer Gibson com apenas 10 minutos de idade de puta merda. Naquela época, eles já tinham duas filhas meninas e no dia 11 de abril de 1963, nasceram a June e a Jennifer Gibson com apenas 10 minutos de diferença entre elas. Logo depois do nascimento das filhas, o Albert foi convocado pela Força Aérea para trabalhar em outra região, então a família teve que se mudar para a cidade de Haverford West, uma cidade pequena e povoada por famílias brancas. Desde o nascimento, as gêmeas eram inseparáveis e com o tempo os pais foram percebendo que apesar de elas terem mais 3 irmãs meninas, elas só brincavam entre si. Os pais também perceberam que as gêmeas demoraram um pouco mais para desenvolver a fala comparado às suas irmãs, que com a idade delas já formulavam frases completas, e a situação ficou cada vez mais estranha quando aos 3 anos de idade os pais perceberam que as gêmeas tinham desenvolvido uma comunicação bem peculiar. Elas desenvolveram uma língua para conversar só entre elas, uma na qual não era de conhecimento nem dos pais, tampouco das irmãs, então enquanto elas estavam conversando, ninguém entendia o que elas estavam falando. No primeiro momento, os pais não viam isso como um problema, eles achavam que era só uma forma delas se comunicarem, já que elas estavam mais ligadas do que com as outras irmãs. Só que daí, aos 5 anos de idade, elas começaram na escola e foi aí que os pais perceberam que essa comunicação delas podia ser um real problema. Isso porque já na primeira semana de aula, os pais foram chamados para uma reunião juntamente com a diretora e o conselheiro da escola para conversar sobre o comportamento das gêmeas. Apesar de elas serem muito quietas e não fazerem nada que atrapalhasse de fato a sala de aula, elas pareciam não entender a língua que a professora falava, então seria impossível a aprendizagem de ambas. Além disso, elas também tinham um comportamento atípico em que elas imitavam os gestos uma da outra. O terapeuta falou que em todos os anos de carreira dele, ele nunca tinha visto gêmeas tão sincronizadas. Se uma caminhava rápido, a outra corria também. Se uma caía por acidente, a outra se jogava no chão. E elas eram muito quietas, então isso acarretou em uma exclusão dela com a sala de aula, os outros colegas. Todo mundo achava elas muito atípicas, ninguém conversava com elas. Então é claro que elas acabaram sofrendo muito bullying na escola. O conselheiro da escola pediu que os pais submetessem as gêmeas a um tratamento ou um acompanhamento psiquiátrico para entender se elas tinham algum problema, porque ele achava que elas podiam ter algum distúrbio ou algo do tipo. As gêmeas foram consultar com um psiquiatra e esse médico disse que elas não tinham nenhum distúrbio de fato, mas por conta das circunstâncias de criação e por conta de elas serem gêmeas, elas acabaram desenvolvendo essa comunicação interna e que isso não era um problema agora, mas que na vida adulta podia acarretar numa dificuldade muito grande de conseguir emprego ou criar um relacionamento com alguém, por exemplo. Então ele falou para os pais que um tipo de tratamento era muito necessário, que era a separação das duas, para que elas conseguissem viver de maneira independente. Então, aos 14 anos de idade, as meninas foram mandadas para escolas diferentes. Essa experiência que podia ter muito sucesso acabou dando errado, porque a partir do momento que elas foram separadas, elas ficaram em estado catatônico, simplesmente elas ficavam paralisadas, elas não falavam, elas não comiam. E é claro que os profissionais foram vendo que isso podia acarretar em um problema de saúde ou algo do tipo e tiveram que cancelar esse experimento. Depois disso, apesar dos esforços que os pais tiveram para fazer com que as meninas tivessem uma vida independente, normal, eles acabaram desistindo disso tudo. E só para lembrar que apesar desse comportamento estranho que elas tinham, elas pareciam ser muito felizes. A June e a Jennifer passavam boa parte do tempo trancadas no quarto, brincando. Elas montavam peças de teatro e apresentavam uma para outra.
Na adolescência, elas desenvolveram um hobby que era a escrita e elas levavam aquilo muito a sério. Elas passavam o dia inteiro escrevendo nos seus diários, escrevendo histórias, e o sonho delas era se tornar escritora profissional. Os pais dizem que quando elas não estavam na escola, elas passavam o dia inteiro em casa, no quarto, escrevendo, revisando o que escreviam, então elas realmente levavam muito a sério isso. Só que nessa época o comportamento das gêmeas começou a ficar cada vez mais intenso. Elas se trancavam no quarto, elas ficavam ali o dia inteiro se não estivessem na escola. Nessa época, pelo que eu vi na pesquisa, elas não se comunicavam nem mesmo com a sua família, elas só se comunicavam por bilhetes. Então elas escreviam um bilhete e mandavam para a mãe levava comida no quarto, a mãe ligava a TV em tal horário que elas pediam pelos bilhetes, tipo, tal hora tem um programa que a gente quer assistir, e aí a mãe ia, ligava naquele horário, elas abriam a porta do quarto e ficavam sentadas do lado de dentro assistindo a TV de longe, isso era muito estranho. Mas a família disse que para eles o importante é que elas eram felizes, elas pareciam muito felizes juntas. E os pais descreveram que a imagem que eles tinham das filhas era que elas viviam numa bolha de amor, companheirismo, amizade, apoio. Porém, não era bem assim. Como eu falei para vocês, elas gostavam muito de escrever e cada uma tinha seu diário particular. E depois de alguns anos, esses diários foram a públicos. Eu vou ler alguns trechos para vocês aqui. No diário da Juni estava escrito, abre aspas, ninguém sofre como eu, não como uma irmã, como um marido sim, como mulher sim, como um filho sim, mas essa minha irmã é uma sombra negra que está me roubando a luz do sol, ela é meu único tormento, fecha aspas. Enquanto isso, no diário da Jennifer ela escreveu, abre aspas, ela quer que sejamos iguais, há um brilho assassino nos seus olhos, querido Deus, eu tenho medo dela, não é normal, alguém está deixando a minha irmã louca e sou eu, fecha aspas. Então parece que essa afinidade que elas tinham não estava fazendo bem nem para uma nem para outra, e elas simplesmente se odiavam e ninguém fazia ideia disso. As fontes também dizem que naquela época elas começaram a juntar todas as economias que tinham para entrar numa academia de escritores, porque elas queriam se tornar escritoras profissionais. Então elas escreveram um livro que, se eu não me engano, se chamava Viciado em Pepsi Cola, e elas mandaram para várias editoras para tentar publicar o livro, mas elas se frustraram muito porque nenhuma das editoras queria publicar o livro por conta do conteúdo forte da trama que envolvia violência, uso de drogas, assassinato. Então era muito violento e nenhuma editora queria publicar. Com isso elas decidiram fazer um lançamento independente do livro, mas acabaram se frustrando ainda mais porque o livro não vendeu quase nada. Ao que tudo leva a crer, nessa época elas meio que desistiram desse sonho de ser escritoras, e aí elas decidiram que estava mais do que na hora de curtir a vida, porém elas não fizeram isso do jeito certo. Nessa época elas começaram a fumar, beber, frequentar lugares perigosos e até começaram a cometer alguns tipos de crime como furto, roubo e arrombamento de lojas. Mas foi aí que numa noite elas quebraram a janela de um bar e tentaram atear fogo no estabelecimento, mas bem na hora passou um policial e elas foram pegas em flagrante. Imediatamente as gêmeas foram levadas para uma delegacia e elas foram condenadas a 14 anos de confinamento em um centro psiquiátrico de segurança máxima. E assim, gente, esse centro psiquiátrico era destinado para pessoas com problemas mentais que tinham cometido algum tipo de crime. E quando eu digo crime, eu tô falando de um simples furto até, sei lá, um assassinato. Então, nesse lugar tinha todo tipo de pessoa e elas tinham que conviver com eles. O médico responsável decidiu separar as duas e dessa vez foi diferente, porque apesar de parecerem necessitar da presença uma da outra, elas começaram a se odiar. Elas brigavam a todo momento e a situação chegou no extremo quando a Juni tentou suicídio mais de uma vez. Elas passaram 11 anos presas e dentro desse tempo elas viviam uma relação de amor e ódio, onde às vezes elas estavam juntas sorrindo e conversando e outras vezes elas estavam brigando e até mesmo tentando matar uma a outra. Nesse meio tempo o caso já era um pouco conhecido e saiu alguns artigos sobre elas nos jornais, e uma jornalista chamada Marjorie Wallace leu esse artigo e ficou impressionada com o caso das meninas, então ela decidiu ir até lá para conhecê-las pessoalmente. Nas primeiras visitas ela achava que seria bem difícil se aproximar das meninas, mas com o tempo ela conseguiu uma abordagem mais amigável, então elas conversavam bastante, a Marjorie dava conselhos para elas, e ela foi conhecendo a história de vida das gêmeas pela perspectiva delas e até chegou a publicar um livro sobre a história.
E assim, gente, a amizade da Marjorie com as gêmeas ajudou muito, porque como eu falei pra vocês, elas não se comunicavam com outras pessoas, então, no meu ver, é impossível um psiquiatra, um psicólogo ajudar o seu paciente se ele não consegue se comunicar, conversar com ele. A Marjorie tinha um tipo de acordo com a instituição em que ela poderia visitar as gêmeas quando ela precisasse, e depois de cada acompanhamento, de cada entrevista, ela ia e conversava com os psiquiatras, com os psicólogos responsáveis pelo tratamento das duas, e conversava sobre informações valiosas, tipo, a Juni disse que estava se sentindo melhor essa semana, a Jennifer relatou tal problema, então por isso que ajudou bastante no tratamento delas. E com o tempo houve uma melhora muito significativa do comportamento das gêmeas, já que elas não estavam mais brigando com tanta frequência, elas também estavam se comunicando muito melhor, então elas estavam dizendo sim e não, e isso já era um grande avanço. Só que apesar dessa melhora, as gêmeas ainda viviam um relacionamento estável, onde por um lado elas eram inseparáveis e por outro lado elas escreviam nos seus diários que a sua irmã era sua inimiga mortal, então elas se odiavam e não tinha ninguém que melhorasse isso. Só que a Marjorie tinha uma preocupação muito grande com as gêmeas, já que elas tinham confidenciado para ela que elas tinham chegado num acordo. Elas disseram que conversaram muito e chegaram no consenso de que uma teria que morrer para a outra viver uma vida livremente e normal. A Marjorie falou que inicialmente ela não deu muita atenção para essa fala das irmãs, até por conta do relacionamento que elas tinham, que era muito conturbado, então ela tinha escrito tudo, ela tinha aconselhado, mas ela não levava a sério. Foi aí que depois de 12 anos de internação, as gêmeas receberam a notícia de que elas seriam liberadas daquele centro psiquiátrico. Agora elas só teriam que participar de alguns atendimentos em uma clínica aberta e elas poderiam voltar para casa, viver em sociedade. Isso aconteceu em março de 1993 e a Marjorie descreveu que ela estava lá no último dia de internação das duas, no dia que elas seriam liberadas, e que ela nunca viu as gêmeas tão felizes, elas estavam alegres, radiantes, conversando. A Marjorie passou aquele último dia com elas e por volta da 1h30 da tarde elas entraram na van com destino à cidade natal e uma vida mais livre. As gêmeas entraram na van e continuaram conversando, sorrindo. Durante a viagem, a Jennifer encostou a cabeça no ombro da Juni e disse: "Por fim, estamos livres", e adormeceu. Só que quando eles chegaram no destino final, eles descobriram que, na verdade, ela estava morta. Os profissionais responsáveis pela autópsia concluíram que a causa da morte foi uma miocardite aguda, uma inflamação súbita do coração. Os investigadores do caso pressuporam que poderia ter sido algum envenenamento, considerando o relacionamento da Jennifer com a sua irmã. Entretanto, não havia indícios de nenhuma substância tóxica na corrente sanguínea ou no estômago dela. Depois disso, a Juni foi avaliada novamente pelos psiquiatras que confirmaram que ela estava apta a voltar à sociedade. Gente, tiroteio aqui na frente de casa. Um ano depois da morte da sua irmã, a Juni se tornou uma pessoa totalmente diferente. Ela aprendeu a se comunicar com as outras pessoas. Ela fez alguns cursos e até chegou a trabalhar, tudo isso sem auxílio dos psiquiatras. A história das gêmeas silenciosas é muito especulada até hoje e levanta muita curiosidade por conta do que aconteceu e como aconteceu. O livro da Marjorie, que fala sobre elas, teve mais de 1 milhão de cópias vendidas e no ano de 2022 essa história foi adaptada para o cinema, que é esse filme que eu falei para vocês. Assim como o livro, o filme também se chama As Gêmeas Silenciosas e conta a história de uma maneira bem interessante, quase da perspectiva delas, então da maneira como elas pensavam. Anos depois, a Juni deu uma entrevista contando sobre a sua trajetória e principalmente sobre o caso com a sua irmã. Ela contou que ela e a Jennifer viviam como se fossem uma pessoa só e era nisso que elas acreditavam. Elas não entendiam que elas eram duas pessoas diferentes, mas sim pensavam que eram uma pessoa só, num corpo só. E ela explicou que por mais que elas tivessem decidido em um certo momento que uma teria que morrer para a outra viver normalmente, ela não imaginava que isso fosse acontecer tão rápido, então ela disse que demorou mais de 5 anos para aceitar a morte da sua irmã. Hoje a Juni tem aproximadamente 60 anos de idade e ela vive uma vida normal. Ela também conseguiu publicar o livro delas a partir de uma editora, então ela parece bem realizada, bem feliz. Ela escreveu um poema em homenagem a Jennifer, inclusive, alerta de spoiler, no filme eles transformaram esse poema em uma música bem emocionante pro final. É um poema curtinho, mas é bem emocionante e eu quero finalizar esse vídeo contando ele aqui pra vocês. Abre aspas. Uma vez fomos duas, as duas éramos uma. Não somos mais duas, senão uma através da vida. Descanse em paz.